Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais um vídeo, para mais uma dica teológica, mas antes de você assistir, confere aí se você é inscrito no nosso canal, ok? Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aí, ative os sininhos das notificações, dê um like, comente, como eu falei em outros vídeos, né? 63% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal, então não deixe de se inscrever, dá uma força aí, em nome de Jesus, ok? A dica teológica de hoje é este livro aqui, ó. Trilogia. O nome do autor é um pouquinho difícil. Graham Goldsworthy. Graham Goldsworthy. Trilogia. O Evangelho e o Reino. O Evangelho no Apocalipse. O Evangelho e a Sabedoria, da editora Shed. Ok? Um livro com 484 páginas. Perfeito? Né? O que ele vai falar? O que significa isso? Trilogia. Vamos lá. Vou aqui ler as descrições aqui para você entender. Então ele divide aqui esse livro em três partes. Primeira parte ele vai falar sobre o Evangelho e o Reino. Surgiu de uma profunda preocupação com a recuperação do Antigo Testamento como parte da Bíblia cristã. É indiscutível que os cristãos evangélicos ainda demonstram certa negligência e ignorância em relação aos primeiros 3/4 da Bíblia. Cada vez que lemos a Bíblia, encontramos o desafio de aplicar com correção o texto para nós, partindo do significado do texto antigo para o mundo de hoje. Este livro foi escrito para ajudar a preencher essa lacuna. Ok? Então, ele vai aqui se preocupar em trazer de volta essa relevância do Antigo Testamento. Isso é uma verdade, né? Você vê que os crentes só conhecem aquelas histórias básicas do Antigo Testamento. A história de Abraão, a história de Noé, bem básica ali. Josué, né? Davi, Golias, certo? Mas tem muitos tesouros escondidos dentro do Antigo Testamento. Assim, eu não sei quanto a você, mas como pregador, eu confesso que é muito mais trabalhoso você pregar o Antigo Testamento. Ainda mais se você for preparar sermões com narrativas, são muitos versículos, às vezes histórias que você tem que ler, textos com 30 versículos, né, poder extrair lições ali. Às vezes você vai extrair uma ou duas lições, você tem que ler 10 versículos, 5, 7 versículos. Já no Novo Testamento é muito mais prático, um versículo você traz ali 3, 4 ensinos práticos direto para o povo de Deus. E no Antigo Testamento eu confesso que é muito mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é gratificante. Então ele vai falar sobre essa importância do Antigo Testamento. A segunda parte do livro ele vai falar sobre o Evangelho e a Sabedoria. Ele diz aqui, a sabedoria é um conceito importante tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. É uma dimensão fundamental da vida cristã e encontra seu centro na pessoa de Cristo. Meu objetivo neste livro é a aplicação do método da teologia bíblica, a fim de colocar a literatura sapiencial no contexto cristão para tentar entendê-la como escritura cristã. Ou seja, ele vai realçar aqui o valor, né, das literaturas sapienciais. Eu, particularmente, eu amo o livro de Provérbios. Eu já trouxe série de mensagens lá na igreja, né, no nosso culto de ensino, falando sobre todos os capítulos, os principais versículos, esses versículos assim, que entendemos naquele momento, que eram os mais importantes de cada capítulo, e fomos passeando por todos os capítulos de Provérbios. Realmente é um livro riquíssimo, a literatura sapiencial muitas vezes é ignorada pelo povo de Deus. E por fim, ele vai falar sobre o Evangelho no Apocalipse. Não é um comentário bíblico e não se destina a competir com a já grande quantidade de comentários sobre o texto do livro do Apocalipse. Ele é, em grande parte, o resultado das minhas tentativas de expor a mensagem essencial contemporânea do Apocalipse. Então você pode ver aqui, livro com mais de 400 páginas, quase 500 páginas, que tem uma fonte tranquila, olha a letra. Você pode pausar o vídeo aí e ler os trechinhos dessa página. Então vamos ver como se divide aqui. Vimos aqui que se divide em três partes, mas nós vamos ver agora o sumário. Tem prefácio, introdução. Capítulo 1, por que ler o Antigo Testamento? Capítulo 2, preenchimento das lacunas. Capítulo 3, o que é o Antigo Testamento? Capítulo 4, teologia bíblica e a história da redenção. Capítulo 5, aliança e o reino de Deus. 6, o reino revelado no Éden. 7, o reino revelado na história de Israel. 8, o reino revelado nas profecias. 9, o reino revelado em Jesus Cristo. 10, princípios de interpretação. Olha, interessante. Capítulo 11, aquele gigante, de novo, e vem aí a conclusão, e no final tem as leituras sugeridas,
apêndices para estudos em grupo. Enfim, é um livro de linguagem bem fácil, onde vai abordar algumas questões aí que você vê muito em teologia do Antigo Testamento, ou livros que se propõem a trazer uma visão panorâmica, né, do Antigo Testamento. Então temos aí essa dica. Só vou ler só um trechinho aqui de algum capítulo aqui, aleatório, para deixar você com água na boca. O reino, por exemplo, o reino revelado no Éden, capítulo 6, página 59. Diz assim, a criação. A história da criação nunca deve ser considerada do tipo, era uma vez. O fato de Deus ser o Criador e o homem, sua criatura, estabelece a base para a compreensão do reino de Deus. Quando falamos da soberania divina, usamos uma palavra para expressar o significado de sua realeza absoluta e inflexível. A criatura é governada e pertence, como criatura, à esfera do governo perfeito de Deus, ao realizar todas as coisas pelo poder da sua palavra, segundo Pedro 3,5. Deus demonstra seu direito, como criador, de reger tudo. A existência perfeita para a criatura é encontrada no âmbito do governo de Deus. Toda a realidade é a realidade de Deus. Toda a verdade é a verdade de Deus. Nada existe a não ser pela vontade e pela palavra de Deus. Poderíamos escrever livros inteiros sobre as implicações da criação em relação ao tratamento cristão da educação, política e economia, vida familiar, dos valores morais ou da pesquisa científica. Se acreditamos em Deus como Criador, não podemos dividir o mundo em espiritual e secular. O fato de toda a realidade depender da criatividade da palavra divina significa que a palavra de Deus deve julgar as ideias dos homens sobre a verdade e o erro, e não o contrário. Assim, a doutrina cristã da autoridade das Escrituras encontra suas raízes na criação. O famoso comentário sobre a autoridade da Bíblia, feita pelo pregador do século XIX, Charles Spurgeon, defender a Bíblia seria mesmo que defender o leão, é bem conhecido e apropriado, mas também precisa ser lembrado da relação da palavra de Deus com o raciocínio humano, a criatura, sobre a verdade. Ninguém pega uma lanterna de bolso e liga ao sol para averiguar se o sol é real. A verdade da palavra de Deus não pode ser sujeita à luz débil da razão egoísta do homem. A palavra divina criou o que existe e deve ser o seu intérprete. Aí uma linguagem fácil, tranquila, recomendado para você aí, estudante de teologia, você seminarista, você professor da escola IBD. Um livro interessante, né? Onde ele aborda essas três questões aí. Então, não deixe de dar seu like aí, não deixe de fazer seu comentário. Diz para mim se você conhecia essa obra da editora Shed, se você tem. Se você tem, o que você achou, o que você está achando. Eu comecei a ler, eu estou na página aqui, estou no capítulo 2, página 27. Diz aí para mim aí. Deus abençoe, rica e abundantemente.